Amados irmãos, que a graça, que a paz, que o amor de Cristo estejam entre nós. É bom retornarmos à casa do Senhor no dia do Senhor, quando o Senhor nos diz que esse é um dia alegre, esse é um dia maravilhoso, onde podemos louvar ao nome do nosso Deus. Estamos aqui. Não estamos aqui porque queremos. Estamos aqui porque o Senhor aqui nos trouxe e colocou em nós esse desejo ardente de louvarmos o nome do Senhor, de glorificarmos o nome do Senhor, de servirmos ao Senhor. Esse é o propósito de estarmos aqui. E nos alegramos no Senhor. Abra sua Bíblia, amado querido irmão, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Quebrando seu galho. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 17. Paulo está preso. Nós estamos aí pelo ano 61 depois de Cristo. Não se tem uma confirmação do local, não se sabe se é em Cesareia, mas a tradição diz que ele está preso em Roma, aguardando o julgamento final. Ele tem muita esperança de continuar vivo, mas ele tem a certeza de que Deus proverá o melhor, e talvez ele morra. Muito interessante, né? E a grande preocupação de Paulo não é com a vida dele, é com a igreja em Filipe. Essa é a preocupação dele. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 17, vamos até o versículo 30 e depois vamos conversar. Senhor, com alegria, com respeito, com temor, leremos a Tua palavra, nela meditaremos. Pedimos, Senhor Deus, a iluminação do texto para o compreendermos. Pedimos que o pregador seja Teu instrumento no trazer a palavra. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos. O que vier do homem, não vier de Ti, Senhor, que seja deixado de lado. Para que saiamos daqui alegres, fortalecidos e dispostos a servirmos e amarmos aos nossos irmãos. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Vamos lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 17. Vamos alternar o texto? Alternem o texto. Lerei os ímpares, os irmãos pares. Diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Vocês, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegrei, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homem como esse,
visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amados queridos irmãos, Paulo era um fariseu, tinha uma excelente formação teológica, conhecia profundamente os textos do Antigo Testamento. Ele era um homem zeloso com o judaísmo. Ele não entendia o cristianismo, achava que aquilo era uma seita que descaracterizava o poder de Deus. Ele perseguia os cristãos. A sua primeira menção, ainda com o nome antigo Saulo, é quando Estevão está sendo apedrejado. Ele deposita as roupas de Estevão aos pés de Saulo. Estevão morre olhando para o céu e pedindo: Senhor, não lhes imputes este pecado, por estarem me matando. E aí Paulo, então, recebe autorização para prender mais cristãos. E nesta viagem que ele está fazendo, ele tem um encontro. Jesus vai até ele. Jesus quebranta o seu coração. Ele fica cego. Ele ouve uma voz, como todos os outros que estavam com ele ouviram, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai ficar 3 dias sem enxergar nada, até que alguém mandado por Deus, Ananias, vai até onde ele está, ora, caem escamas dos olhos de Saulo, mostrando que ele não conseguia enxergar o caminho, a verdade e a vida, que era Jesus Cristo. E ali a vida dele se transforma. Um fariseu, aluno de Gamaliel, um homem influente no Sinédrio de Jerusalém, um construtor de tendas, um homem respeitado pelo povo, abandona tudo para servir a Deus. Abandona tudo. Ele passa a viver de doações. E quando não tem doações, ele trabalha. Tudo para pregar o Evangelho. Mas o grande chamado de Paulo foi para pregar aos gentios, aos não-judeus. Porque o judeu sempre se distanciou dos demais povos. Para o judeu existem só 2 povos: o judeu e o não-judeu, que eles chamam de gentios. E Paulo, mesmo sendo judeu, entende e compreende que a salvação não é pelo sangue, mas é aceitar Jesus como seu Salvador. E Paulo pregava com muita clareza: sendo judeu ou gentio, a salvação só virá se aceitar Jesus Cristo como Salvador. E os gentios e os judeus se indignavam com isso, bastante, em estarem sendo comparados com o restante dos demais. E Paulo pregava naquelas cidades da Ásia. Na segunda viagem ele vai para a Europa, entra pela Grécia, e ele sempre procurava na cidade uma sinagoga, no sábado, quando os judeus ali estavam reunidos. E chegando ali, sendo um fariseu com excelente conhecimento da palavra de Deus, ele vai falar das profecias, do cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo, que nasceu na cidade de Belém, como rei Davi. E diz: nós o matamos, mas ele ressuscitou, subiu aos céus, e voltará um dia para o juízo final. Isso gerava polêmica, questionamento, discussões dentro das sinagogas. Alguns eram tocados pelo Espírito Santo, outros não. E muitas vezes Paulo tinha que sair fugindo para não ser morto ou ser preso. Amados queridos irmãos, e é impressionante, Paulo não desistia. Vamos repetir: Paulo não desistia. Presbítero Silas, eu começo a pensar quantas coisas na vida eu comecei a desistir, porque parece que ia dar tudo errado. Paulo nunca teve essa percepção que ia dar tudo errado. Para ele, tudo daria certo, porque estava sendo feito para a glória e para a honra de Deus. Passou por apedrejamento, foi chicoteado, foi esmurrado,
passou frio, passou fome, naufragou 3 vezes, mas ele nunca deixou de pregar o Evangelho. Depois da sua terceira grande viagem, no seu coração, Deus fala para ele ir a Jerusalém, voltar a Jerusalém. Ele estava fora. E aqueles crentes que lá estavam, cristãos, imploram para que ele não fosse a Jerusalém, porque sabiam quanto queriam prendê-lo e matá-lo, os judeus. Mas ele insiste e vai. E chegando em Jerusalém, ele é preso. Quase foi morto pela turba, protegido pelos soldados romanos, porque ele era um judeu romano. E os judeus insistiam em matá-lo. Ele teve que ser levado para Cesareia, uma cidade fortificada pelos romanos, porque os judeus queriam matá-lo a qualquer custo, em qualquer momento. Passou anos em Cesareia, até que ele pede para ser levado a Roma para ser julgado pelo imperador, porque ele era um romano. Vai para Roma, fica anos preso em Roma. E lá tudo indica que ele foi morto. Ali foi morto. Já bem velhinho, mas ali ele é morto. Mas algo caracterizava a Paulo. Ele nunca deixou de servir ao Senhor. E dizia, para mim viver é Cristo e o morrer é... Amados, queridos irmãos, o julgamento de Paulo se aproximava, ele estava preso em Roma. Vamos tomar esse rumo, em Roma. Muitos já o tinham abandonado. Como seguir um homem preso? Isso poderia trazer uma fama àquela pessoa, ou preocupação de ser preso também. Estavam com ele Timóteo e Epafrodito. Timóteo, a quem ele considerava um filho espiritual. Alguém que ele levou na segunda viagem missionária. Alguém que o ajudou a organizar a igreja cristã em Filipe. Está lá em Atos 16. E que voltara a Filipe em outras ocasiões, também narrada no livro de Atos. Um jovem que tinha um bom testemunho de vida, filho de um pai grego e uma mulher judia, a quem Paulo chamou. E muito interessante, quando ele vai começar o trabalho missionário, a primeira coisa que Paulo faz, presbítero Silas, a circuncisão dele. Porque sendo circuncidado, ele tinha facilidade, e mãe judia, de entrar nas sinagogas para pregar o evangelho. Não circuncidado, não entraria. E aí para mostrar um pouco quem é esse povo judeu, que nos é um desconhecimento muito grande, pergunta aqui aos irmãos. Quem conhece algum judeu? Levanta a mão, pode levantar. Conhece algum? Conhece, abaixa. Poucos. Quem já entrou numa sinagoga? 1, 2. Por que não podemos entrar numa sinagoga? Podemos entrar num templo católico, ou um templo muçulmano, num templo pentecostal. Por que não podemos entrar numa sinagoga? Reparem, e quando entramos, porque não temos acesso a muitas salas que estão lá na sinagoga? Porque eles são muito fechados, irmãos. Isso gera uma preocupação em qualquer lugar. Se Timóteo não fosse circuncidado, não poderia entrar e pregar com Paulo. Seria até morto, e Paulo também. Então, amados queridos irmãos, Paulo está velhinho, preso, aguardando o julgamento, com Timóteo ao seu lado, e chega Epafrodito. O nome Epafrodito, nome estranho, né? Significa amável. Era um homem que fora mandado da igreja de Filipe até Roma. Imagine, naquela época, quantas semanas ou meses de viagem, para levar uma oferta de dinheiro a Paulo em Roma. Filipe não era uma igreja rica, mas se preocupava com o bem-estar de Paulo, que organizara aquela igreja. E Epafrodito vai levar. Então, ele está com Timóteo e Epafrodito. E Epafrodito, ele tem uma doença, como Paulo fala aqui, quase morreu.
E ele entra, digamos assim, numa situação emocional complicada, porque ele foi mandado para ajudar Paulo. Ele está enfraquecido, não consegue ajudar plenamente a Paulo, com saudade dos parentes e irmãos em Filipe. E aí olha o coração de Paulo. A igreja de Filipe tem problemas, tinha problemas, briga entre irmãos, lutas de poder. Infelizmente ainda as igrejas de hoje passam em alguns momentos por essas situações. Então Paulo resolve mandar Timóteo, que lhe era um filho espiritual, e Epafrodito, que o amava, e o veio para ajudar, trazendo dinheiro. Paulo está se deixando que aqueles que o apoiam, que o ajudam, possam ir embora. Porque a grande preocupação de Paulo não é a sua vida, irmãos, é a vida da igreja. A vida da igreja. E no capítulo 1 da carta em Filipe, Paulo se preocupa em dizer que primeiro em tudo na nossa vida é Cristo. O mais importante na nossa vida é a salvação, graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 2, ele vai dizer assim: ame o próximo mais do que você. Falar isso no mundo de hoje é muito engraçado, não é? Ame o próximo mais do que você se ama. E ele está abrindo mão daqueles que estão ao seu lado, o ajudando nesse momento difícil, em que ele aguarda um julgamento, pensando no bem da igreja. E ele escreve então uma carta, essa carta, para que Epafrodito a leve. Ele toca em 4 principais pontos nessa carta. O evangelho continua a ser pregado mesmo com perseguição. Ele está ali preso, mas ele continua pregando o evangelho preso. A guarda pretoriana, os soldados que tomam conta dele, todos ouviram a pregação do evangelho. Ele ali, os cristãos de Roma se animam a pregar o evangelho. Ele fala, muitos por motivos escusos, não importa. O evangelho está sendo pregado. Depois ele diz que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Depois ele diz que os crentes devem demonstrar o evangelho na própria vida, ao servir aos outros, à semelhança de Cristo. Ele diz, olha Cristo, deixou de ser servido pelos anjos no céu. Veio ao mundo como homem, em obediência ao Deus Pai. Serviu com a sua vida para nos trazer salvação. E ele diz assim, olha o exemplo de Jesus Cristo. Temos que ser seguidores, imitadores de Jesus. E isso ele fazia com a sua vida e ensinava a Timóteo e Epafrodito, servir aos irmãos. Olha, Silas, é difícil, né? Porque tem os irmãozinhos chatos, né? Bem chatinho, né? Tem irmãzinha chatinha também, né? Mas Deus não faz separação. Manda servir. E se preocupar mais com ele do que com você. É lindo, amados irmãos, dizer assim, eu amo você, Dudu. Passar por você, apertar sua mão e dizer assim, tudo bem, eu nunca espero que você chegue para mim e diga assim, não está bem, quero conversar. Você fala, mas peraí, eu não perguntei se está... Não, você perguntou, se eu estou bem. Eu disse que não estou. Nós falamos muito em amor, mas nem sempre demonstramos esse amor na nossa vida. E é isso que Paulo está falando aqui nesse capítulo, principalmente. E vai falar também para evitar certas práticas que estavam entrando, certas pragas que estavam entrando dentro da igreja cristã e destruindo o evangelho. Amados queridos irmãos, Paulo aqui está dizendo o seguinte, menciona 4 exemplos de entrega de vida a Deus. Primeiro exemplo, ele vai falar da entrega de Cristo, que morreu em obediência a Deus pela igreja. Está aqui no capítulo 2, do versículos 5 a 11. Depois ele vai falar do seu exemplo de viver e servir
à igreja de Cristo, ao Evangelho. Filipenses 2, 17 a 18. Depois ele vai falar do exemplo de Timóteo, Filipenses 2, 19 a 24, em continuação. E logo depois, o exemplo de Epafrodito, servir ao Senhor. Vamos repetir? Servir ao Senhor. Sou chamado para servir. Nós somos chamados para servir. Nem sempre entendemos, aceitamos, falamos, mas não vivemos assim. E é isso que ele está mostrando aqui. Reparem, primeiro, Paulo, prisioneiro de Cristo. Bíblia aberta, olha aí no capítulo 2, versículos 17 e 18, Paulo diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação e sacrifício sobre o sacrifício, por quê? A ideia, na época, o sacrifício, eles pegavam um óleo e um animal ia ser sacrificado. Eles pegavam óleo ou vinho e lançavam em libação sobre esse animal que está sendo sacrificado. Aí Paulo está dizendo, eu estou sendo sacrificado. Mesmo seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Igreja em Filipe, ele dizia assim, olhem aqui, eu estou preso, mas eu continuo pregando o Evangelho. E eu estou alegre em poder servir a Deus pregando o Evangelho. E esse é o exemplo que Jesus Cristo me deu. E esse é o exemplo que vocês têm que seguir. Parar com essa discussão entre essas duas mulheres, Sintique, nomes bem difíceis, deixa-me ver aqui. Evódia, né? Evódia e Sintique. Vamos parar que elas discutam. Elas são importantes no trabalho da igreja. Tem que haver paz na igreja. Parar com essa luta de poder dentro da igreja. Usar essa energia para a pregação do Evangelho. Às vezes nós gastamos mais tempo falando mal do pastor ou de um irmão do que pregando o Evangelho aí fora. Muitas vezes as nossas orações se resumem a domingo dentro do templo. À noite só em casa, só na hora das refeições. Faça mal, faça bem, amém. E aí a gente senta e come. Paulo estava pronto para morrer pelo Evangelho, preso, aguardando o julgamento. Mas ele sabia que Deus tinha um projeto de vida para ele. Ele sabia que ele estava preso não por César, pelo imperador. Ele estava preso por Cristo Jesus para pregar o Evangelho onde ele estivesse. Ele não podia parar de pregar. Ele estava pronto para dar sua vida em sacrifício por outros. Pronto para dar sua vida com alegria. Com alegria. Ele sabia, ele tinha esperanças, está aqui no capítulo 1, versículo 25, que seria absolvido. Mas ele sabia que ele poderia ser morto, no capítulo 2, versículo 17. Mas ele estava alegre. Ele estava alegre. Porque ele estava morrendo servindo ao Senhor. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Esse é Paulo. E agora ele vai dizer, ele falou do exemplo de Cristo, dele, agora ele vai falar sobre Timóteo, o filho fiel. Reparem, vamos lá de novo, a partir do versículo 19 até o 24. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, um jovem, encontrado por Paulo na segunda viagem missionária, que tinha um grave problema de saúde, a quem Paulo aconselha na carta a Timóteo tomar um remédio. Cuidado, esse remédio na época era vinho. Era um remédio, porque ele tinha sérios problemas de estômago. Alguém que tinha uma mãe judia cristã, que conhecia o Evangelho, foi ensinado nas Sagradas Escrituras desde pequeno e foi provado. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação. Porque eu quero saber o que está acontecendo aí. Eu abro mão de Timóteo que está me ajudando, o meu filho espiritual. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio,
não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O que está acontecendo comigo? Estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente, irei. Não foi. Mas ele tem fé que Deus proverá, se assim for a vontade de Deus. Ele poderia visitar novamente a igreja em Filipe. Então Timóteo era enviado de Paulo, filho de um pai de uma judia cristã, um pai grego, conhecedor da palavra desde a infância, converteu-se na viagem missionária de Paulo, era jovem, tímido, doente, pastor doente, está lá em 1 Timóteo 5:23, tá? Esteve presente quando a igreja em Filipe foi organizada, uma igreja presbítero Silas, composta por pessoas diferentes. Observem lá em Atos depois 16, a organização da igreja em Filipe. Como ela começa? Com a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher asiática e rica, porque a púrpura era algo muito caro na época, era uma substância retirada dos moluscos do fundo do mar, que aplicada na roupa trazia uma cor vermelha, que era praticamente impossível naquela época. Então uma mulher rica, uma judia rica, ela era judia, asiática, que é convertida na pregação de Paulo e pede para ele batizar toda a sua família. Nessa igreja também fazia parte uma escrava grega, adivinhadora, tomada por um espírito demoníaco. E ao encontrar Paulo, perturba tanto Paulo, Paulo tira aquele espírito demoníaco dela, ela fica curada. Uma nova criatura. E aí ele vai ser preso porque tirou esse espírito demoníaco, agora ela não adivinhava mais, não trazia dinheiro para os seus donos. E aí na prisão, ele converte um carcereiro romano, classe média. Então repare, Lídia, dinheiro. Um carcereiro, uma judia asiática, um carcereiro romano, classe média, e uma escrava judia, classe pobre. Essa é a composição de uma igreja. Pessoas de diferentes gostos, diferentes formações, mas temos algo muito em comum. É a certeza da salvação em Jesus Cristo, não é? Timóteo era um homem que cuidava de homens. Ele era um pescador de homens, como Jesus nos ensinou. Aprendeu com Paulo a buscar o interesse dos outros, seguir o exemplo de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Paulo diz que alguns vivem para si, no versículo 21, mas nós vivemos para Cristo. A vida dele estava centrada em Jesus Cristo, nos irmãos, e não no seu próprio interesse. Desfrutava de bom testemunho antes de ser missionário. E, embora a relação fosse de pai para filho, ele caminhava com Paulo em subserviência pessoal. Ele amava Paulo e Paulo o amava, mas ele obedecia a Paulo como servo. Ele obedecia a Deus, dos quais Paulo e ele eram servos. Esse é Timóteo. E aí mais à frente, Paulo vai falar sobre Epafrodito, o seu companheiro de trabalho. Observe a partir do versículo 25, ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, aquele que trouxe uma oferta em dinheiro, estava ali, ficou doente, quase morreu. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, vê-lo sofrer, e não consegui vê-lo melhorar. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Olha que lindo. Eu quero que vocês sejam alegres, com a presença dele, com a melhora dele. E eu vou ficar alegre.
Olha que lindo. Eu vou ficar alegre porque vocês estão alegres. Olha que lindo, irmão. Para pensar. Eu vou ficar alegre quando souber que vocês estão alegres. Ele está dizendo assim: eu sofro aqui porque sei que vocês estão sofrendo aí. Isso é amor. E não é qualquer um que tem. É só mesmo quando o Espírito Santo toca o nosso coração. Porque Paulo está falando não de parentes, não de amigos. Ele está falando de uma igreja que pertence a Jesus Cristo e possivelmente muitos que lá estavam ele nunca conheceu. Que chegaram depois da sua organização. Mas ele se preocupava com essa igreja. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. 29. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre um homem como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Viajou meses até chegar em Roma, para levar auxílio a Paulo, e está presente ao lado de Paulo. Agora ele está doente, ele está angustiado, porque não consegue ajudar a Paulo como gostaria de ajudar. Ele está saudoso dos amigos, talvez parentes que lá estavam, em Filipe. Epafrodito, o amável, pronto a servir mesmo correndo riscos, portador da oferta da igreja de Filipe a Paulo, preso em Roma. Viajou também para fazer a companhia a Paulo, um homem idoso, um irmão, um cooperador, alguém que passou por grandes lutas com Paulo na pregação do Evangelho, um homem pronto a servir a igreja de Cristo, mesmo com a própria morte, correndo riscos. Ficou doente, mortalmente doente, o Senhor o curou, passava por angústias, por não poder trabalhar pelo Evangelho, mas disposto a dar a vida por Cristo. Bom. Quem entendeu, diga amém. Será que entenderam mesmo? Vou perguntar de novo. Quem entendeu, diga amém. Bom, Paulo está falando de 4 pessoas que estavam dispostas a dar a vida para servir ao Senhor. Ele vai falar de Jesus, vai falar dele como imitador de Jesus, disposto a servir com a própria vida, a igreja, a pregação do Evangelho. Ele vai falar sobre 2 pessoas que caminharam com ele. Timóteo, disposto a morrer para servir ao Senhor, um jovem, doente, com bom testemunho, e Epafrodito, alguém que quase morreu. Aí eu fico me perguntando, sabe, irmãos, se eu tivesse lá, o meu nome seria o 5º? Será que o seu nome estaria aqui? Porque Paulo foi abandonado por muitas pessoas. Quando você lê aqui o finalzinho da carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, é mais à frente, ele preso ainda, olha o que ele vai falar. Vocês querem ver? Finalzinho da carta, ele diz assim: 2 Timóteo, estou no primeiro. 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim, procura, ele está falando para Timóteo, Timóteo, volta, vem ter com depressa. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente, foi para Galácia. Tito, para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, eu mandei até Éfeso. Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Reparem, ele está no anfiteatro da morte, aguardando um julgamento, sabendo que ele era detestado pelos judeus que ameaçavam até revoluções se ele não fosse morto. E ele precisava de companhia, irmãos. Mas a preocupação dele era as igrejas. E a sua preocupação? É o trabalho do Senhor? É a igreja do Senhor?
É a obra do Senhor? Será que eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas que eu gosto e quero para servir a Deus e servir ao irmão? Isso é bonito, não é? Dá até poesia, mas Paulo diz assim, não adianta poesia, adianta viver isso e mostrar isso. Vamos ficar em pé? E Deus fale aos nossos corações, a todos nós, a começar pelo pastor, aos oficiais e todos que estão conosco em casa ouvindo. E é muito gostoso quando nós saímos da igreja pensando, falando com Deus. Senhor, leva-nos em paz. Leva-nos em paz para as nossas casas e nos faz enxergar a Tua vontade em nossas vidas. O porquê existimos, o porquê fomos chamados e como nós podemos trabalhar para o Senhor. Fala conosco, leva-nos em paz. E mais uma vez pedimos pela nossa irmã Maria, naquele CTI, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida da irmã, realizando ali milagres. Como também o nosso irmão Maurício, tocando na vida dele e fortalecendo. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, sobre a irmã Maria, o irmão Maurício, Liliane, todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém.